Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou Bruno Mazzoni e o papo de hoje é curiosidade. Vou falar sobre um ativo que eu invisto há pouco tempo, que é o NDIV, acho que não completou um ano ainda. E vou falar também de um outro ETF do Itaú, ambos que pagam dividendos e são os dois ETFs para a gente nunca apostar contra. E para quem é preguicinha ou quer ter uma composição na sua carteira, ali, uma parte da sua carteira em investimentos passivos, faça chuva, faça sol, não vou olhar gráfico, vou só investir porque acredito que aquela cesta de ativos vai realmente colocar o meu dinheiro para trabalhar em pró de uma boa rentabilidade no futuro e deixar um cascalhinho ainda na minha conta. Esse vídeo é para você, pessoal, conhecer esses dois ativos e olhar como é que está o movimento, quais são as políticas, composição de carteira e os custos. Falarei sobre o ETF NDIV e o ETF DIVID11. Esse é o papo do vídeo de hoje. Disclaimer está na tela, eu sou o Bruno Mazzoni, analista CNPI técnico. Seja muito bem-vindo aqui ao Clube dos Dividendos. Pessoal, não é novidade, eu trago para vocês toda semana o Market Breadth, o Ibovespa, as oscilações, porque aqui no Clube dos Dividendos eu brigo com vocês, falo sobre macro, aí eu desço para os fundamentos, o micro da companhia, nós vamos para o valuation quantitativo, PL, PVP, dividend yield, e lá no final caímos na parte comportamental que é preço, tá? Para você que não gosta ou não pretende, né, ou não acredita na parte comportamental, sendo ela interessante para valorizar mais, exponencializar mais os seus retornos em ativos de renda variável e também de renda fixa, né? Bom, essa parte você pode excluir se você gostar desse conteúdo de hoje, que é o ETF NDIV e o ETF DIVID, que seguem ali ações e que compõem a carteira com ações pagadoras de dividendos e que também remuneram o seu acionista. Então você, caso queira escapar do Ibovespa clássico, caso queira escapar de repente da curva de juros, o que isso pode movimentar mais ou menos o seu aporte em renda fixa variável, ou naquela ação específica, ou naquele setor específico, pois bem, pessoal, você pode excluir BOVA, pode excluir o Small e caímos no DIVO 11, ou caímos no IDIV, ou no Smart Dividends, tá? Que são os índices que esses dois ETFs que eu vou falar para vocês seguem a composição. Dividendos. Vamos começar com Nubank, rapidinho para vocês, só para vocês terem uma noção, qual é a composição da carteira atual do NDIV. Esse ativo, pessoal, disclaimer duplo aqui, eu invisto, tá? Mesmo com a ineficiência tributária de hoje, né, os lucros ali sendo bitributados de ETFs e holdings, por exemplo, tá? Eu acredito que mais ou menos num futuro próximo, ainda Brunão sendo um investidor e não um coletor de dividendos, a gente deve ter todo mundo na mesma linha, renda variável, tá? ETF, holding, ações específicas devem não ter mais os seus descontos porque há bitributação. Mas aqui, pessoal, eu vou comentar um pouquinho sobre quem não liga muito para essa ineficiência tributária e quem está mais atrás de menos tutano, tá? E mais facilidade para a cidade, praticidade para investir. Renda mensal, tá? É o papo aqui do NDIV 11, porque os dividendos são mensais e a composição da carteira é a seguinte, pessoal. Nós temos Banco do Brasil com 5,62%, Taesa com 5,60%, CEMIG com 5,56%, Transmissão Paulista com 5,52% e BB Seguridade fecha o top 5 com 5,4%. Então esse é o top 5, por exemplo, do NDIV11. NDIV11, que é o ETF da Nubank. Tá? Já falo sobre custos rapidamente para vocês, porque são tanto o NDIV como o DIVID11, pessoal, tem os mesmos custos. Mas para vocês terem uma noção, além do top 5, a gente vai para Vivo, Engie, Santander, Itaúsa, CPFL, Bradesco, Gerdau, Vibra, Copel, Petrobras, Bradespar, Companhia Siderúrgica Nacional, Vale, Gerdau novamente, agora com a GBR4, Semin e Caixa Seguridade. Então aqui, pessoal, acho que dá para fazer uma boa carteira, tá, de dividendos. Se você não quiser trabalhar para aplicar em stock pick, né, todo mês comprar uma de cada, etc., comprar ali uma proporção de cada, você pode diretamente investir no NDIV. Pontos negativos. Tem uma taxinha de 0,50 de administração por ano, tá? E, obviamente, né, você vai ter a tributação de estar investindo ali especificamente num ETF que hoje recebe uma ineficiência tributária. Porque o fundo passivo compra as ações e quando recebe o fundo, não você, quando o fundo recebe os dividendos, tá, eles são cobrados em 15%. JCP, por exemplo, quando é o caso. E aí, quando repassa para a gente, dividendos, etc., a gente não vai ter ali uma ineficiência. Mas vamos supor que esse ETF, porventura, passasse ali um JCP, por exemplo, nós teríamos uma bitributação.
o ETF para receber os dividendos da empresa investida e nós, pessoas físicas, para receber do ETF especificamente. O que acontece hoje? O ETF tem a tributação, tá, do JCP. Então, esse dividendo da empresa para o ETF já é menor. Quando o ETF passa para a gente menos os 50, o 0,50 ao ano, nós estamos aqui investindo, recebendo menos dividendos via o ETF do que receberíamos se estivéssemos posicionados nas ações específicas. Então, aqui está o ponto negativo. Então, eu troco a passividade, vamos assim dizer, o não pensar, porque esse cara que segue o IDIV, segue o Smart Dividendos, no caso da carteira do NDIV, segue o Smart Dividendos, que é uma carteira teórica de dividendos do Nubank. Então, ele é diferente do IDIV, diferente do DIVID 11 ali. Ele é mais conectado com empresas de utilidade pública, por exemplo, do que o DIVID, o próximo ETF que eu vou falar para vocês. Mas aqui, antes de vocês continuarem a assistirem o vídeo, qual que é o principal defeito de se comprar um ETF hoje, pessoal? Tá? Ele passa dividendos para pessoas físicas, então não é JCP, não tem uma bitributação do provento, mas há uma mitigação do provento. Então você vai receber menos yield do que se tivesse investido na própria companhia. Nunca aposte contra, pessoal, um tipo de ativo como esse, porque a carteira sempre vai estar balanceada em ativos que têm valor inerente ali e muito cristalizado via renda, via dividendo. Então, uma Vivo tem um piso no valuation quando tivermos uma crise, né? Uma Taesa vai ter um piso, uma Transmissão Paulista vai ter um piso, uma BB Seguridade, um Banco do Brasil vai ter um piso. Ou seja, você investir passivamente em algo que está em um setor perene, tem bons fundamentos, paga dividendos de maneira regular, em uma crise, tá? Não vai fazer muita diferença se você está comprando mais ou menos, tá? Tende a cair menos, tende a subir mais, bem verdade. Mas aqui a gente está atrás de renda, por isso que eu escolhi o NDIV e o DIVID 11, porque eles repassam renda para o acionista. E esse gráfico ele é muito legal para dizer para vocês, olha, apesar do dividendo sair do preço do ETF, sair do preço da ação, está se valorizando. Está batendo o CDI, por exemplo, nesse ano aqui de 2024, com a subida recente das últimas 3 semanas ou de final de julho para cá. Então você ganha capital e você recebe liquidez mês a mês. Os dividendos, por exemplo, do NDIV, pessoal, aqui no site a gente tem o acesso, tá? Basta você digitar NDIV, DIV11, espaço RI, você vai cair aqui. Os dividendos, pessoal, são irregulares no valor, tá? Mas eles são bem irregulares aqui no quesito mês, trimestre, bimestre, etc. Tá? Os últimos dividendos vocês estão vendo aqui. Ó, tá? O último especificamente foi de 21 centavos, tá? Valor do provento. Foi pago aqui no dia 14 de agosto. Tá? E a data corte foi no dia 7 de agosto. Tá? Então as datas cortes, pessoal, elas variam entre 5 e 9, né? 5 e 8, tá? dos meses. Tá? E os pagamentos entre 12 e 16. Tá? Data corte 5 e 8, pagamento 12 e 16. Show de bola. O dividendo mais estupendo foi ali em junho e maio, tá? Foram os dividendos mais estupendos e nós tivemos também em dezembro. Então, assim, melhores dividendos, muito provavelmente esse ato entre primeiro e segundo tri, junho, maio, tá? E depois dezembrão. Tá certo, pessoal? São pagamentos, são valores irregulares, né? Vocês estão vendo aqui, por não ser fundo imobiliário, são ETF em ações, mas regularmente. Mês 8, mês 7, mês 6, mês 5, mês 4, mês 3, mês 2, mês 1. Ou seja, nos últimos praticamente 12 meses aí, todos os meses tiveram dividendos. Esse é o NDIV. Nunca aposte contra. Minha opinião. Deixe a sua no comentário, tá? A gente vai pro próximo, que é o DIVID, tá? DIVID 11. Vamos lá. Não falar muito de setor, energia elétrica aqui com 18,22%, bancos com 14%, siderúrgica com 11,71%, tá? Agora a gente vai para os ativos. Vamos lá, por que eu não gosto, por que eu preferi o NDIV, pessoal? Porque ele tem mais peso em empresas de utilidade pública. Aqui a gente vai ter mais peso em empresas que estão nos últimos 12 a 18 meses pagando mais dividendos, que é o IDIV. Né? Ele tem uma política ali, 12 a 24 meses de dividendo. E aí a gente captura muito no Ibovespa empresas de commodities. Então, vamos dizer que o DIVID 11 tem mais peso em empresas de commodities. Tá? Mas a composição é bem maravilhosa. Vamos lá. GGBR4, 5,50 é a maior posição. Petrobras, segunda maior. CEMIG, terceira. Vale, quarta. Petrobras, 3, quinta. BBAS, a sexta. BB Seguridade. Santos Brasil. Então aqui, ó, pessoal, colocando para vocês um pouquinho da análise do porquê que eu prefiro o vovô NDIV, ó, a gente tem uma Santos Brasil, tá? A gente tem uma TIM aqui também. Tá? Então a Klabin
Poderia estar na outra também, mas ainda bem porque eu tenho Klabin no Stock Pick. Então esse cara aqui, ele é um pouco mais apimentado talvez, porque a política do IDIV é uma política de rotatividade ali em torno de 12 a 18 meses. Tá? Então vai rolar de acordo com o dividend yield, com os dividendos. E aí podem entrar em empresas cíclicas. Então se eu tivesse que cornetar, seria isso. As taxas, pessoal, são idênticas para os dois. Então 0,50 ao ano. No caso do Divid 11, como ele é mais recente, a gente tem poucos proventos. Tá? Vamos lá aos últimos proventos. Acho que nem tem histórico aqui. Tem histórico, beleza. Os últimos 2 proventos, pessoal, foram aqui de 35 centavos, tá? E 5 centavos. Tá? Datacorte 5 e 7. Pagamento 12 e 14. Muito parelho com o NDIV. Muito parelho com o NDIV. Então, o que eu tenho para cornetar para vocês? Ciclo positivo de commodities. Esse cara vai te remunerar mais do que o NDIV. Ciclo de estagflação, de inflação subindo, crescimento econômico não muito, commodities meio que de ombro, assim, mais ou menos o que a gente está vivendo agora, o NDIV vai te remunerar mais. São as principais diferenças, certo, pessoal? Agora no preço, nunca aposte contra. Olha o preço do Divid 11, texto arrepiou, beleza? Então assim, você ganha no dividendo, ganha na valorização. O Brasil tem essa característica. E esse vídeo aqui, pessoal, foi falar para vocês o seguinte, você tem FOMO, né, aquele medo de investir mais ou menos num ativo específico, etc. Veja com carinho, tá? A indústria de ETF no Brasil está só começando a se valorizar, a se diversificar. Acho que nos Estados Unidos é uma realidade nos últimos 10 anos. E se de repente você quiser ter menos trabalho para investir e investir em um ativo com risco muito baixinho, né? Um ETF não tem, um custo muito baixinho, né? Não tem o custo de um fundo ativo, um gestor ativo ali comprando e vendendo. Não, esse cara aqui é passivo, 0,50 ao ano, tá? Talvez seja interessante. E você aceitar mitigar um pouquinho do JCPs, porque tem essa tributação para o fundo, né? Para o fundo receber dos ativos alocados. Pois bem, nunca aposte contra. Acho interessante para compor carteira. Você ter ali 3%, 4%, 5% em um ETF como esse, pode ser ele, né? Um cara que vai garantir uma rendinha tranquila para você e com risco de renda variável na Previdência. No mais, pessoal, espero ter ajudado vocês aí o Divid 11 e também o NDIV 11. Um abraço, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.